A gente está chegando já no final e deixamos esse pedaço importante para o final. Nós vamos anunciar o lançamento do Índice ESG de Equidade Racial Mulheres Negras. Esse é um índice que eu tenho, assim, não porque sou mulher negra, claro que não. Imagina, que isso. Mas é muito esperado, e se tiver um espaço eu vou ficar bem aqui, bem perto, porque mesmo eu já tendo aí já quase os meus quase 50 anos, o racismo estrutural nesse país ele é tão severo que ele faz até com que pessoas como eu não esteja atenta a determinadas situações e circunstâncias. E essa é uma delas. Eu, há muito pouco tempo, eu vou ser breve, eu, há muito pouco tempo, li um livro de uma filósofa do Sri Lanka, e ela foi adotada por uma família de irlandeses, chamada Sherry Edson. E o livro da Sherry, eu recomendo, para quem não a conhece, a ler. E ele foi muito revelador para mim, quando ela fez a caminhada do privilégio, e eu acho que a caminhada que ela faz é uma caminhada tão precisa, tão profunda, com tantos recortes, que eu fui fazendo. Eu fiz o audiobook e eu fui lendo. E aí eu fui ficando para trás. E tinha hora que eu parava e fui ficando para trás. E eu entrei em prantos, assim. O quanto nós, mulheres negras, ainda precisamos avançar e precisamos de oportunidade e precisamos ser enxergadas. Principalmente mulheres como eu, nessa faixa etária de vida, mãe e mãe atípica. Mãe, mulher preta atípica. É bem mais complicado. Você está no mercado de trabalho ou você retornar para o mercado de trabalho. Então, esse índice ele é muito importante para todas nós, para todos nós da sociedade civil e do empresarial, enfim. Então, eu quero convidar a Edinalva Moura, a nossa Relações Institucionais da Associação do Pacto, por favor, porque ela vai conduzir. Vem cá, queridona. Meu coração chega a... Eu vou ficar aqui. Posso ficar aqui? Ótimo. Beleza, obrigada. Quero ficar. Bom, já é noite, né? Já é. Boa noite. Eu volto aqui para a gente fazer a junção das pontas, né? Nós iniciamos o dia com a Benilda falando de SD, falando da força da mulher negra, falando da importância de trabalharmos identidade. Ela falou de autoestima, falou de representatividade. Isso tudo é o que nós somos, né? Quando nós olhamos para a mulher negra, nós falamos de força, mas a gente também fala de autocuidado, a necessidade de estarmos atentos e atentas às questões emocionais, porque Isabel acabou de dizer que não é fácil. E aí, a Associação Pacto, nós vamos lançar hoje, né, e eu estou muito feliz por isso, porque a associação ela tem criado inteligências, né? Então, a gente tem olhado para dados, para situações, para dizer não está bom, e o que é que a gente pode fazer de diferente. Então, pensando nesta meta de transformação, de impacto, sobretudo na vida da mulher negra, e olhando principalmente para o cenário que a gente vive hoje, que nós somos menos de 4% em posições de lideranças, considerando que nós somos 38% da população, tem algum problema, né? E aí eu quero convidar, então, um grupo, né, que durante os últimos meses estiveram reunidos, fazendo revisões de métricas, entendendo indicadores, para que a gente possa também dialogar com as empresas nesse sentido. Então, eu quero convidar para subir ao palco o Gilberto Costa, nosso diretor executivo, que tem feito aí a pulsão, feito as reflexões, dado todo o suporte para a gente. Seja bem-vindo. Isso.
Eu convido ao palco Lucas Cavalcante, o nosso econometrista. Todo o algoritmo, ele tem pensado nessa inteligência diretamente conosco. Eu convido Vilma Pinto, que também entrou nessa jornada conosco, fez uma análise das nossas produções para que a gente pudesse evoluir. A Fernanda Castanheira, especialista de desenvolvimento e inclusão na Vale. Convido também a Andressa Machado, gerente de impacto social na Ambev. E este coletivo... Não, fica tranquila. Pode ficar. Agora você fica. Tem que trocar? Não, não, quero você aí representando a jornada do dia inteiro, não é isso? Uma mulher preta que esteve com a gente o dia todo. Afinal de contas, estar ao lado da Isabel, a gente pode protagonizar, não é isso? Trocar um pouquinho, e eu fico aqui, ela fica aí. E aí, então, este grupo, né, contando com a Isabel, para nós, chegou na associação num dia muito importante, fizemos ótimas reuniões, refletimos sobre os desafios da mulher negra em diferentes segmentos da economia, né? Ela contou um pouco da história, afinal de contas, a nossa vida é feita de histórias, né? A gente conta a história dos nossos ancestrais, a gente traz aqui todo o movimento. E aí, pensando neste movimento, só não vou ter uma pergunta específica para ela, porque ela já fez várias provocações hoje. Eu quero perguntar para o Giba o que ele tem pensado de alternativas de disseminação do índice ESG Mulher, né, para as empresas, e quais são as transformações que a gente pode vir a ter ao longo dessa jornada. Legal. Boa noite, obrigado, Nalva. Obrigado a todos vocês aí por terem, estarem com a gente nessa jornada durante o dia todo. Já é noite, então eu vou ser breve aqui. Quando a gente criou a associação, ela foi criada exatamente com o objetivo de trazer informação para as empresas e para a sociedade para trabalhar a questão racial. Esse foi o cerne de criação da associação. A gente precisava gerar inteligência, a gente precisava ajudar as empresas a navegar na jornada de desigualdade racial com base em fato e dado, com base em número. E, com base nisso, trabalhar as ações de médio e longo prazo. Quando a gente lançou o índice de ESG de equidade racial, mais ou menos um ano atrás, logo depois surgiu um incômodo. E qual foi o incômodo? Foi perceber que as mulheres negras eram duplamente impactadas. Era gênero e raça, não era uma coisa só. Quando você fala de desigualdade racial, geralmente é um impacto sobre a população negra como um todo. Quando você fala da mulher negra, o impacto é duplo. E aí foi quando a gente começou a conversar, eu, Lucas, Gibbs, Nalva, falou assim, gente, temos que fazer um trabalho para ajudar as empresas a navegarem com relação à pauta da mulher negra, mostrando informação, mostrando dado, mostrando estatística que ajude a evoluir nessa pauta. E aí foi quando a turma começou a trabalhar nesse indicador, e aí, enfim, todo o movimento que está sendo lançado hoje tem como objetivo poder dar às empresas dados para trabalhar com ações de médio e longo prazo para poder resolver essa questão da desigualdade racial com relação às mulheres negras. Obrigada, Giba. Quando o Giba traz para a gente esse cenário, né, eu compartilhei que algumas pessoas estão aqui essa mesa, contribuíram conosco. A Adriana, no painel anterior, falou do Pacto das Pretas. Na elaboração do relatório, nós também contamos com a Laís, que é aqui de São Paulo, contamos com a Carla, que está em São Paulo, mas é de BH, com a Rosana, que é do Rio de Janeiro, e com a Débora, de Curitiba, para que, nesta reflexão, nós também tivéssemos um olhar de mulheres de diferentes regiões de São Paulo. Elas não estão 100% aqui, Carlinha está sim conosco, mas este também é um papel da mulher negra que está hoje no Pacto das Pretas, né, de que a gente possa olhar a situação das mulheres em diferentes locais. Eu vou fazer uma pergunta agora
para a Andressa e para a Fernanda, né? Ambas vão ter a mesma pergunta. Considerando os indicadores, né? Os dados trazem aí com muita frequência a situação da mulher, né? Então, a gente tem aqui a situação da mulher negra no mercado de trabalho ganhou muita visibilidade. O nosso relatório apresenta um retrato sobre educação, representatividade e oportunidades. Como vocês avaliam as possibilidades para o futuro do trabalho para as mulheres negras? Eu vou começar, então, pela Andressa. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa, eu não pedi para fazer autodescrição. Então, boa noite. Primeiro, obrigada aí pelo convite também de estar aqui nessa mesa, né, de estar falando de um tema tão relevante. Eu sou uma mulher negra, de pele parda, tenho um cabelo crespo aqui à altura dos ombros, estou com um vestido laranja e tênis branco. E aí, falando um pouco da pergunta, né, e sendo bem breve também. Quando a gente lê o relatório, né, a primeira coisa que pega, né, é aquela dor, né, porque o dado ele escancara o que a gente já vê, né, no dia a dia do nosso contexto, pelo menos no meu contexto, né, corporativo, né? Onde que estão as mulheres pretas, as mulheres negras, né? Então, no ambiente de vocês deve ser muito parecido. Elas estão na limpeza, não é? A maioria delas. Elas estão em vagas bem operacionais, né? E acaba que eu sou uma exceção, né, entre os meus pares, né? E quando a gente vê o dado, por mais que a gente já saiba, a gente já perceba, o dado ele cria um constrangimento maior, que é um dos objetivos e é uma das funcionalidades que vem esse dado para a gente na empresa começar a trabalhar e começar a provocar a mudança. Mas, ao mesmo tempo, o relatório também traz dados positivos, como, por exemplo, o crescimento, né, dessa mulher negra ali dentro das posições, inclusive relacionando as cotas, né, a entrada delas na faculdade. E aí, trazendo a minha visão de futuro. Tá? Eu sou gerente de impacto social e o meu carro-chefe é a inclusão produtiva, né, que nada mais é do que trazer pessoas que estão fora da roda para dentro, conectar essas pessoas que não tiveram oportunidade. E quando eu executo esse trabalho, tem alguns pilotos aí já caminhando aí no Brasil, grande parte dessas mulheres que participam são mulheres negras, porque são elas que estão fora da roda, né? E são muito diversas. E a gente tem aprendido muito. Eu vejo que não só a Ambev, mas outras empresas estão compromissadas também. O número, o índice que o Pacto traz, ele nos ajuda também nesse compromisso. Então, eu vejo de forma positiva que a gente tende a melhorar, sim, nesse aspecto de ecossistema, de trazer mais mulheres. Mas tem também um ponto que eu queria trazer, que é quando eu olho para dentro de casa, quando eu olho para dentro do contexto corporativo. O movimento que a gente está fazendo hoje, trazer mais representatividade de mulheres para dentro das organizações, ele vai trazer ali uma revolução. Por que eu estou falando isso? Hoje, eu posso falar em meninas de 20 e poucos anos que têm uma consciência racial, e uma consciência, de forma geral, muito mais ampla do que a que eu tinha na idade delas. Essas mulheres, meninas, que estão chegando hoje como estagiárias, como trainees ou primeira entrada, elas estão começando uma jornada, mas muito mais avançadas do que eu estava. E eu vejo para elas vêm conversar comigo, dizendo que eu inspiro, porque eu estou numa posição. Só que elas não imaginam o quanto que elas me inspiram, o quanto que elas me dão esperança. Porque, gente, com toda certeza, essas meninas vão fazer uma revolução ali dentro do mundo corporativo. Eu não tenho dúvida disso. Obrigada, Andressa. Eu acredito muito na revolução, acredito nas vozes. Quando eu olho a primeira imagem, eu fico pensando no futuro e quais serão os nossos voos, não é isso? Que nós estamos aqui para dar bons voos. Fernanda, para ti agora a pergunta, a mesma pensando, tá bom, do futuro do trabalho. E, por favor, a autodescrição. Tá bom. Boa noite. Eu sou Fernanda, da Vale. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos também, estatura baixa, estou sentada, mas sou baixa. Estou usando uma roupa preta, calça e blusa preta, e uma blusa listrada de branco e preto. Bom, acho que, como você disse, né, o resultado do índice ele só escancarou uma realidade que a gente já sabe que existe, né, que as mulheres e as mulheres negras são o grupo em maior desvantagem socioeconômica no nosso país.
né? Isso fica muito claro quando a gente atualizou esses dados, né? E você vê o recorte por região, muito interessante, e você vê a comparação das mulheres com mulheres brancas, homens pretos, homens negros e homens brancos. E elas estão na base de toda a pirâmide em relação a salário, em relação a cargos hierárquicos nas empresas, em relação a acesso a oportunidades, né? E como é que eu vejo o futuro dessas mulheres, pensando sob a perspectiva da iniciativa privada, né? Que Fernanda, que ocupa esse papel dentro de uma grande organização privada no Brasil, como é que eu posso pensar o futuro para essas mulheres? É com intencionalidade e ações afirmativas. Isso é fundamental. E, para isso, a gente precisa ter meta e a gente precisa ter indicadores. Então, o mesmo estudo que a gente fez, né, olhando para a sociedade brasileira, entendendo a realidade das mulheres que estão no Brasil, a gente precisa ter dentro de cada uma das nossas empresas. A gente precisa entender muito bem qual é essa força de trabalho. Acho que alguém mais cedo falou, né, que fez uma análise e avaliou que a carreira das pessoas negras não está evoluindo na mesma proporção que das pessoas brancas. Então, é muito importante que todas as empresas tenham um diagnóstico e indicadores muito bem mapeados e acompanhados e cobrados, né, pela área de diversidade e inclusão. E na Vale, o que a gente fez? Né? Falando de intencionalidade e também da interseccionalidade, quando a gente trabalha a questão do gênero e da raça para mulheres. A gente tem alguns programas com esses dois recortes. Então, a gente tem, além da meta que a Marina trouxe aqui, né, que não é só para mulheres, é para negros em geral, homens e mulheres, a gente tem alguns programas focados para mulheres negras. A gente acabou de lançar um programa para 100 mulheres negras do mercado, formadas nos últimos 3 a 8 anos, que estejam no mercado de trabalho, mas que queiram acelerar suas carreiras, que queiram ocupar posições de maior complexidade. A gente precisa que essas pessoas ocupem posições de poder, ocupem posições que vão ter tomada de decisão estratégica. Não adianta a gente colocar somente no nível de entrada. É importante trazer nos programas de porta de entrada? A Vale é uma empresa hoje que tem 22% de mulheres. Como é que eu vou aumentar a representatividade de mulheres? É por porta de entrada. Por conta disso, a gente trouxe 5 mil mulheres no último ano. A gente fechou um programa agora onde a gente formou e capacitou mulheres para trabalhar nas áreas operacionais com um recorte de gênero e de raça. Então, dessas 1.200 mulheres que entraram, mais de 70% são negras. O programa de trainee, né, que a gente traz anualmente profissionais formados, que são os futuros gerentes da empresa, a gente trouxe 113 pessoas, 70% mulheres, e dessas, mais de 70% são mulheres negras. Então, a gente tem muita preocupação com a questão do recorte de gênero, mesmo a nossa meta não sendo especificamente para mulheres. Isso por quê? Porque esses indicadores permitem que a gente acompanhe e cruze com o que tem na sociedade brasileira, entenda o nosso impacto enquanto uma grande organização, enquanto um agente de transformação, e quanto nós podemos impactar um pouquinho dessa sociedade. Não é muito, mas já se todas se somarem, se todas as organizações tiverem esse mindset de que podem, de fato, oferecer mais oportunidades para essas mulheres, eu acho que a gente consegue fazer a diferença. Obviamente, a gente precisa do poder público, precisa manter as políticas públicas, precisa manter as políticas afirmativas fora da iniciativa privada, mas a iniciativa privada tem um poder muito grande de mudar e transformar o futuro dessas mulheres. Obrigada. As mulheres, elas foram as primeiras a empreender neste país, não é isso? Empreenderam por necessidade. Continuam empreendendo até hoje de maneiras diferenciadas, mas, ainda assim, quando a gente olha para o mercado de trabalho, inúmeros são os dados que trazem, que são as primeiras a serem demitidas. Se tem filhos, os desafios são maiores. Então, tem ali uma série de desafios nessa trajetória da mulher no mercado de trabalho. Eu quero perguntar agora para a professora Vilma, que esteve conosco na elaboração do relatório. Segundo o relatório, o acesso de mulher negra na universidade nos últimos 10 anos teve evolução de 7%, tendo como principal motivo a política de cotas, que democratizou o acesso. Porém, estes dados não se refletiu no mercado de trabalho. Você pode comentar, à luz da pesquisa, os principais desafios para garantir a representatividade? Gostaria de novo de agradecer o convite. Acho que, como o pessoal viu aqui no painel, estou um pouquinho de penetra, porque
Eu estava com agenda para amanhã e hoje eu recebi uma notícia que vai ser ponto facultativo no DF, então consegui estar presente aqui até o final do evento. Eu tive a oportunidade de dar alguns comentários, fazer alguns comentários na pesquisa. Eu espero que tenha ajudado, né? Assim, quando a gente olha na perspectiva racial e de gênero, a gente tem duas dimensões duplamente relevantes, né? Quando a gente vai para a perspectiva de gênero, a gente tem uma questão que é crucial, e aí entra o papel das políticas públicas, que é como que a gente consegue integrar e mudar um pouco também, acho que está muito relacionado à nossa cultura, a questão da sociedade em si, e da forma como a gente está organizado. Mulher, geralmente, é quem fica mais em casa cuidando dos filhos e o homem é que sai para trabalhar. E isso acaba, de certa forma, refletindo no mercado de trabalho. E quando você tem mulher que fica em casa cuidando dos filhos e o homem sai para trabalhar numa família de baixo rendimento, você tem mais dificuldades ainda de acesso a essas mulheres, né? Então, quando a gente faz esse recorte, e isso também está relacionado um pouco da nossa desigualdade de renda e como isso se reflete também no mercado de trabalho, a gente vê essas barreiras que eu acho que precisam ser superadas. Então, esse estudo ele mostra um pouco disso. Ele mostra com evidência, com número, um pouco dessa realidade que a gente tem observado na nossa sociedade. Parte tem a questão cultural e parte, eu acho que tem essas ações que a gente precisa avançar. Eu cito aqui um estudo, né, que não está essencialmente no nosso estudo, mas eu acho que é só para exemplificar. Tem uma pesquisa que foi feita avaliando o impacto de creche em tempo integral no município do Rio de Janeiro. E eles fizeram esse estudo, é um estudo econômico sobre vários aspectos, e um dos resultados que eles encontraram na pesquisa é que isso tem um impacto brutal sobre mercado de trabalho e mulher que tem acesso a essa mulher de favela, de comunidade, de baixo rendimento, que tem acesso à creche em tempo integral pública, né? Então, quando a mulher consegue deixar os filhos na creche em tempo integral, ela tem mais opções de procurar trabalho, de conseguir capacitação, etc. Então, acho que esses números que a gente levantou e a gente avaliou e criou esse indicador reflete um pouco dessa realidade e reflete um pouco e ajuda também a gente a pensar políticas públicas, pensar como que a gente consegue reverter essa situação num aspecto não só em desigualdade de raça, mas também desigualdade de raça e de gênero. Obrigada. Obrigada. Tem um outro componente que é bacana de trazer, que está em alta também, é a questão geracional, né? Nós hoje a gente tem falado de raça, de gênero, questão de geração, enquanto um outro componente de extrema relevância. Eu vou convidar agora o Lucas, né? Nós estamos chegando no final. Essa é a nossa a terceira edição, né? Nós tivemos ali um lançamento do nosso indicador IER, que é o padrão que a gente tem oferecido para as empresas para utilizarem enquanto ferramenta, potencializar as metas, né, por dentro de SD para a questão de equidade racial. Depois nós fizemos o relatório em que a gente apresenta o desequilíbrio nos 25 maiores setores da economia. E agora o Lucas, né, ele é o nosso econometrista, juntamente com a Cris, que se debruçou, né, ali na linha de frente para somar conosco, para chegar nessa edição. E eu queria que ele destacasse, né, os principais componentes do papel dele enquanto aliado, enquanto especialista na área. Eu falo enquanto aliado porque a luta da mulher, nós sabemos que ela é coletiva, precisamos que todos estejam envolvidos, e o papel do homem também de extrema relevância, porque, às vezes, também você tem lá o problema do machismo, você tem sexismo, você tem uma série de desafios que não estão diretamente retratados aqui, mas que cabe a gente lembrar todos os dias, porque, às vezes, parece que é bonito na foto, mas a gente ainda a gente supera todos os dias, dando um drible nos problemas. Então, Lucas, queria que você falasse um pouco. Essa é a nossa foto, então nós chamamos
uma especialista também para fazer um cenário, uma síntese para facilitar a interpretação dos dados. Então, eu gostaria que o Lucas comentasse. Tá ótimo. Bom, boa noite. Obrigado, Nalva. Estou bastante feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de apresentar os resultados do relatório, né, para um público mais amplo, né. Eu vou começar com uma autodescrição. Eu sou um homem negro. Eu estou vestindo uma calça, eu falo marrom, mas na verdade é caqui. Eu não sei a pronúncia se é caqui ou caqui. Então, por isso eu falo marrom, fica mais fácil para mim. Uma camisa azul clara. E é isso. Acho que isso é um bom resumo. Bom, eu queria comentar de aspectos mais gerais do relatório. O relatório, assim, ele tem, no meu entender, ele tem uma foto e tem um filme. Acho que a foto é essa que a gente comentou aqui, né? É ruim, e era o que era esperado, porque é o que a gente observa no dia a dia das empresas, né? As mulheres negras, elas sofrem dupla penalidade no mercado de trabalho, né? A primeira penalidade por ser mulher, então todas essas coisas associadas aos desafios da oferta de trabalho, né, que a Vilma comentou, por ter essa dupla jornada, né, ter esse trabalho também em casa, ter um peso maior no trabalho que é feito no domicílio. E ela também tem uma penalidade associada a ser negra, né? Então, são todas essas penalidades que a gente conhece, que a população negra sofre e que é bastante documentada pela literatura. Então, como não poderia deixar de ser, quando a gente olha para os dados, isso aparece. Isso aparece tanto em termos de salários, né? É o grupo, quando você faz esse recorte de sexo e raça, é o grupo que vai ter os menores salários e também que tem as menores taxas de participação no mercado formal de trabalho. Esse resultado ele é esperado e, na verdade, assim, uma coisa que eu procurei fazer no relatório é atualizar um pouco o que o Sergei Soares, né, do IPEA, tinha feito lá atrás, em um paper de 2000, em que ele faz um estudo específico para esses 4 grupos que a gente forma quando a gente faz esse recorte de sexo e raça, né? E o quadro que o Sergei mostra não é muito diferente do quadro que eu apresento com esses dados mais atualizados da PNAD. De fato, a mulher negra vai ter uma participação menor no mercado de trabalho e ela vai ter salários menores. Esse quadro, assim, quando a gente olha para ele, que a gente sente esse desânimo, né, que a Andressa comentou aqui. No entanto, eu acho que o relatório é uma coisa legal também de trazer o filme, assim, de mostrar como isso tem evoluído ao longo do tempo. E quando você olha a evolução desses indicadores de participação e de salário real ao longo do tempo, salário relativo em relação ao que a referência, que eu, na verdade, seguindo os passos do Sergei Soares, uso como referência o grupo de maior remuneração no mercado de trabalho e maior participação, que é o homem branco. Então, tem em relação tanto à participação relativa da mulher negra, em relação a esse grupo de referência, quanto de salário, existe uma evolução favorável no tempo. Essa evolução é muito mais favorável nas taxas de participação, tá, do que no salário. Nos salários relativos, a gente ainda vê uma forte estagnação. E aí é que entra uma questão que aí a gente precisa entender. Quando a gente vê algo favorável também, a gente precisa também entender o que está gerando aquilo dali. Então, o que o relatório sugere é que isso principalmente está correlacionado com o aumento da escolaridade da mulher negra nesse período. E assim, isso é uma coisa, assim, isso para quem está acostumado com a literatura sobre educação no Brasil, a gente sabe que uma coisa, um grande legado da Constituição de 88 é a ampliação do acesso à educação, né? Educação básica, e também vai abrir as portas para que lá na frente a gente tenha uma ampliação do acesso ao ensino superior. E isso vai chegar no mercado de trabalho, né, em algum momento. Hoje a gente já tem 30 anos da Constituição, são 30 anos de políticas virtuosas na educação, de ampliação de acesso e de melhoria de educação, principalmente nos anos iniciais do fundamental e nos anos finais do fundamental. E esse resultado vai aparecer, e é o que o relatório mostra, né? As taxas de participação da mulher negra hoje
ele ainda tem um pior indicador entre os 4 grupos, mas ele é muito melhor do que era no passado. Isso veio junto com esse aumento da escolaridade. Então, a gente vê o impacto, né, dessa política pública, em particular o impacto da educação, nesse resultado, que era um resultado, em larga medida, esperado pela literatura, né, porque, se você vê a literatura sobre o mercado, sobre essa clivagem de mercado formal e informal no Brasil, no mercado de trabalho brasileiro, um argumento que é persistente é de que o problema dessa transferência, né, de trabalhadores do setor informal para o setor formal, ele está muito associado à produtividade. E aí, quando você tem um choque de educação, você aumenta essa produtividade, você aumenta a probabilidade de inserção desses grupos anteriormente excluídos do mercado de trabalho. Então, acho que a gente tem que ter em mente isso. Tem coisas negativas, o quadro negativo, a foto, mas a gente vem numa trajetória positiva em termos de participação. Por fim, aí eu queria só concluir, a gente não tem uma evolução tão favorável em termos de salário real. Então, a gente tem que entender por que isso não acontece. O relatório sugere que a qualidade dessa inserção da mulher negra no mercado de trabalho ela não melhorou muito com o tempo. Então, embora a gente tenha mais mulheres com ensino superior no mercado de trabalho, elas ainda estão muito localizadas em setores da economia que têm uma remuneração baixa, né, como educação e no setor de saúde, assim, principalmente, por exemplo, enfermagem e outras áreas dentro de saúde que estão ligadas à baixa remuneração. Então, a gente tem um desafio ainda de inserção da mulher negra no mercado de trabalho, que também passa pela inserção da mulher negra no ensino superior, de que esse grupo passe a ocupar mais espaços em cursos, né, que estão associados a um prêmio salarial maior, né, que tem uma probabilidade de match entre formação e ocupação maior, né. Então, a gente ainda tem um caminho grande para andar aí nesse aspecto, para que a gente possa finalmente ver esse salário relativo da mulher negra ter uma taxa de convergência maior para o salário do homem branco, que, como eu disse, é a referência no mercado de trabalho. Então, a mensagem, acho que, do relatório, em um resumo, é essa. Assim, a gente tem uma foto ainda ruim, mas acho que ainda tem muito espaço para... Mas teve uma melhoria muito significativa nos últimos anos, promovida por política pública, não é acidental, é resultado de política pública, mas a gente ainda precisa melhorar a qualidade de inserção da mulher no mercado de trabalho e nas ocupações de maior remuneração. E, certamente, o setor privado pode contribuir muito para isso, porque realmente a questão de abrir essas oportunidades, né, onde, eventualmente, elas não existam, e criar referências, né, que são fundamentais para que essa nova geração que está chegando aí se sinta abraçada e se sinta que pertença àquele lugar. Muito obrigada. Representatividade, espaços de poder, liderança, são os 3 eixos principais que nós estamos fazendo como campanha, sobretudo aqui na Associação Pacto. O Lucas deu um spoiler. Então, no QR Code que vocês receberam, tem o relatório. Então, vai ser bacana, vocês conseguem se debruçar, fazer uma leitura com calma. Na associação, nós temos aí uma agenda para o próximo ano. Queremos trocar com vocês, né? Hoje vocês tiveram mais na posição de escuta. Eu falo que é importante escutar, mas é importante também construir juntos, e esse é um espaço que nós temos. Eu quero agradecer vocês que estiveram aqui com a gente, para demarcar esse é um momento histórico, e esta é a primeira de muitas ações, e nós esperamos que, em menos de 10 anos, a gente possa vir aqui falar de mulheres em posições de liderança, mulheres no conselho, mulheres aonde nós quisermos estar, sobretudo em áreas de tecnologia, medicina, que é o gap que nós também estamos vivenciando. E quando a Andressa falou de inspiração, a gente também tem inspirado e estimulado mulheres cada vez mais a olharem para essas profissões, para que a gente possa gerar um legado totalmente diferente. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Eu acho que a Isabel poderia fazer o encerramento
E aí a gente faz a foto final depois, porque aí a gente também deixa as pessoas mais à vontade para tirar foto e indo para casa, que foi um dia intenso, de muito trabalho, mas também de muito conhecimento. Obrigada. Eu costumei. Ai, meu Deus, não há mais o que dizer por hoje. Já recebemos bastante informações, vimos aqui líderes, CEOs, pessoas de fato comprometidas, outros despertando, enfim, nós temos um grupo bastante diverso. Amanhã estaremos aqui a partir das 9 horas da manhã novamente, então eu não sei se todos que estão aqui, todos viram amanhã também, não tenho ideia, mas aqueles que vieram e não viram amanhã, falem para os seus colegas que se inscreveram para estarem aqui e dizer o quanto foi bacana e importante esse dia de hoje. É só o início, como a Dinalva falou. Obrigada por essa oportunidade. É uma honra para mim estar aqui hoje, podendo apenas orientar né, o nosso dia, os nossos painéis e todos os nossos convidados. Amanhã estarei aqui novamente. Eu não sei se eu fiz a minha autodescrição. Eu fiz. Eu não fiz, não. Eu não fiz. Sabe por que eu não fiz? Eu tenho certeza que eu estou vendo todo mundo fazer. Eu falei assim, lá, olha. A minha amiga está me dizendo que eu não fiz. Bom, vamos lá. Eu estou de pé no púlpito. Eu sou uma mulher negra com o cabelo Black Power. Com o cabelo Black Power. Estou vestida com um vestido preto e ele tem brilhos. Gostaram? Foi bonito, né? Então, meus amores, vão para casa com Deus. Então, muito obrigada por terem vindo aqui, terem permanecido nesse dia glorioso. Até amanhã. Obrigada.